quase 2 anos. Doutora, existe um consenso e, além do mais, uma reclamação constante a respeito dos problemas que ocorrem nesta cidade. Se telefona para a delegacia, segundo palavras de pessoas que ligam, e não tem quem atenda o telefone. E muitas das vezes a polícia chega depois de 4 horas que ocorreu o fato. É inacreditável. Eu não tenho nada contra a polícia, ao contrário, sou muito bem tratado pelos policiais, e o meu desejo não é esse, de incriminar nenhum militar. É atender a reivindicação justa daqueles que nos procuram, consciente de que nós faremos a solicitação. E nós perguntamos à ilustre autoridade, doutora Camila, quais as providências já foram adotadas? Na realidade, Roberto Mendes e todos os ouvintes, nós sabemos como é que funciona a dinâmica no interior, Muitas pessoas reclamam de várias situações, e entre elas, esse problema, da falta de atendimento ou deficiência, vamos dizer assim, do atendimento da Polícia Militar. Esse tema já foi tratado por diversas vezes na Promotoria de Justiça. Lamentavelmente, as pessoas não querem mostrar a cara, vamos dizer assim, no popular, Não querem formalizar essa denúncia, o que cria uma dificuldade muito grande para uma providência mais drástica. Os caras se comprometer, É verdade, mas assim, esse problema eu já tenho conhecimento, já oficiei ao Major, que é o nosso representante maior, vamos dizer assim, da Polícia Militar aqui no município, E ele até respondeu, dizendo sobre as diligências que foram feitas, que estão sendo, porque a reclamação justamente é essa que você relatou, à noite e no final de semana, a deficiência do serviço, vamos dizer assim, segurança pública, Nós sabemos da dificuldade, do contexto, a complexidade do problema. Agora, para uma providência mais drástica, como é que eu vou oficiar o superior hierárquico ou qualquer outra providência, seja uma ação criminal, por prevaricação, o que for, se eu não tiver provas, Eu preciso de conteúdo. No direito brasileiro, tudo se fundamenta na prova. Sem prova não existe, Então, as pessoas precisam se unir, para a solução do problema. Não é só falar como se fosse um fuxico, tá entendendo, Roberto Mendes? Como se fosse uma notícia, não, tá acontecendo isso, mas ninguém quer enfrentar, Então, que cria uma dificuldade. Então, o que eu peço sempre às pessoas quando acontece qualquer crime é que a sociedade se una para o enfrentamento e solução do problema. Por quê? Eu estou aqui como representante do Ministério Público e, como tal, representante do Estado, Eu tenho a obrigação de fiscalizar a atuação da polícia. Só que se a polícia diz que está atuando e as pessoas relatam que não estão, mas não querem assinar um termo, não querem formalizar essa denúncia, fica muito difícil, Fica muito difícil a solução do problema. Mas esse problema já vem sendo enfrentado, Já vem sendo enfrentado e nós temos aí uma perspectiva boa, vamos dizer assim, uma esperança, vamos dizer assim, porque quando o problema ele está guardado na gaveta, que ninguém enfrenta, é uma situação. Outra situação é quando ele começa a vir à tona. Às vezes as pessoas se encorajam e começam a reclamar. E o próximo passo é realmente formalizar essa reclamação para que a atuação seja mais efetiva. Tá entendendo? Perfeitamente, doutora. E a promoção? Soubemos que a senhora foi promovida, logicamente, por merecimento, não resta a menor dúvida. E além do mais, vai nos deixar saudades, e nós vamos perder uma autoridade austera de respeitabilidade a toda a prova. Eu agradeço muito, Roberto, as suas palavras. Eu, ali na promotoria, antes de vir para cá, pensando o que eu iria dizer aqui para você e para os ouvintes, sobre meus últimos dias. Na realidade, essa última semana, os derradeiros dias que eu estou como titular da Promotoria de Justiça de Massapê, e fui promovida, graças a Deus,
e só tenho a agradecer. Então eu tenho algumas palavras aqui para dizer para as pessoas, né? Eu quero realmente esquecer aqueles que me impuseram obstáculos infundados. E quero agradecer aqueles que colaboraram e somaram esforços para o sucesso da solução de muitos problemas que nós enfrentamos. Eu agradeço a administração passada pela parceria, pela tentativa de solucionar muitos problemas. É claro que muitos não foram solucionados, mas porque não dependia só de uma pessoa, dependia de um grupo, e da complexidade daquele problema talvez não tenha sido solucionado, mas eu quero agradecer a administração do João Pontes, quero agradecer principalmente na pessoa do Paulo Gilson, que quantas vezes compareceu à promotoria para relatar problemas, para tentar esclarecer e prestar informações para a solução de muitos problemas. Também quero agradecer muito a atual administração, em nome do prefeito Antônio José, da secretária de Turismo e Esporte, a Cristina, né? Eu quero agradecer ao povo, à população que esteve junto com o Ministério Público, e deixar sempre claro por que eu coloco o nome do Ministério Público. Porque nenhum problema foi enfrentado, seja com relação a problemas de moto, de som, do tráfico de drogas, problemas de criança e adolescente, vários problemas eu coloco em nome do Ministério Público, porque eu sou passageira, como nem completei 2 anos e estou saindo, né? Mas o Ministério Público ele é permanente. Outro colega, acho que você já deve ter conhecimento, já vai assumir. Como é o nome, doutor? É o doutor Bismarck. Ele veio de onde? Groaíras. Groaíras. Eu acho que a mudança, eu sempre digo que a mudança ela é sempre salutar, porque outra visão vai ser colocada, outros problemas vão ser enfrentados de uma forma peculiar. Eu acho que para o lugar que eu vou estar tentando inovar e somar esforços para uma solução dos problemas da sociedade, na tentativa de uma sociedade mais justa, mais equânime. E tenho certeza que o colega, o Bismarck, quando chegar, vai dar encaminhamento a todos os procedimentos que foram instaurados e que ainda alguns dependem de solução, vai dar início a outros com certeza, porque outras reclamações virão, né? E vai dar continuidade ao Ministério Público como instituição, não em nome as pessoas que tentaram atrapalhar ou as pessoas que ajudaram a sociedade, ajudaram ao Ministério Público e não a promotora, Camila, porque para mim é claro que eu queria o quê? Enquanto eu estivesse aqui, quero o quê? Mesmo depois que eu for embora, que a sociedade esteja cada vez melhor. Que o pai cumpra com o seu papel dentro do lar, que a professora cumpra com o seu papel, que o prefeito cumpra com o seu papel, que o vereador cumpra com o seu papel, que o juiz cumpra com o seu papel. Por quê? Que a polícia cumpra com o seu papel. Vamos unir esforços. Eu também, lembrar da polícia, eu quero agradecer todo o apoio prestado pelo delegado Júnior, né? Durante o período que eu passei aqui, toda a atuação, todo o compromisso que ele tem à frente da Polícia Civil, e dizer que eu só tenho a agradecer, né? A Raimundinha estava bem dizendo do evento, né? Você haver uma homenagem na Câmara Municipal quarta-feira, homenagem à ilustre autoridade da Promotoria Pública, e esta homenagem é justa. Falar sobre não isso, resta a menor dúvida. Robério, eu quero até na quarta-feira apresentar um relatório do trabalho que foi feito pela Promotoria de Justiça no período que eu passei como titular da 2ª Promotoria de Justiça de Massapê, porque assim, às vezes as pessoas acham que é só chegar na promotoria, relatar um problema e aquele problema vai ter solução, e não é. Ali é o primeiro passo de uma atuação que vai ser dada início. E que no dia a dia a gente tenta conciliar audiências, análise de processos, de documento, com instauração de procedimento, andamento e solução dos procedimentos antigos, encaminhamento dos novos, as pessoas que chegam relatando uma gama de problemas, como eu te liguei na sexta, relatando o problema da Tuína, porque a Tuína, pela dificuldade do acesso, a distância com a sede, às vezes a pessoa usa um nome
de outros para benefício próprio, né? E de forma errada. Então, eu te pedi a palavra na sexta, eu gostaria de aproveitar um momento para esclarecer mais uma vez. Que na realidade as pessoas, quando falarem, olha, a promotora de justiça ou o promotor que vai chegar falou tal coisa, procure a promotoria para saber se é verdade ou não. Não se deixe enganar por palavras bonitas, né? Porque assim, a gente tem que ter a cautela. Surgiu o comentário que eu estava embargando obras em Tuína. E eu nem sabia o que estava acontecendo. Não, mas já está na rádio, já está no Twitter, já está no Facebook. Eu falei, olha, eu entro na promotoria, tem uma gama de coisas para fazer, né? O promotor, ele hoje tem a obrigação de entrar no seu site institucional diariamente sob pena de responder, sabia disso? De responder. Então, assim, eu tenho que olhar, já a internet eu já entro para olhar o que tem, quais são as dinâmicas, as ordens, entre aspas, vamos dizer assim, da Procuradoria de Justiça, né? Sob pena de responder por procedimento administrativo. Então, qual o tempo que eu tenho para estar acessando o Face e vendo o que está acontecendo lá em Tuína? O tempo é curto, é muito difícil, os problemas são variados, né? Então, não tenho. Aí, quando chega a reclamação, o problema já está grande. E aí eu tenho que largar tudo para resolver aquele problema que é imediato, é urgente. O quê? Se não for enfrentado, está dando morte. Tem gente armada lá enfrentando e ainda dizendo o meu nome. Então, tem problemas que tem que ser solucionados de imediato, o que prejudica o andamento de outros dos processos do eleitoral. Eu quero agradecer as pessoas, os candidatos, os eleitores que colaboraram no período da eleição municipal, né? E todo o período que eu trabalhei aqui, aos jurados, aos júris que enfrentamos juntos, né? As justiças que foram feitas, né? E o enfrentamento do problema, porque assim, no júri a gente percebe, Robério, uma dificuldade muito grande. É fácil a gente falar, olha, fulano é culpado, ciclano é culpado, porque o juiz errou, porque a promotora errou, porque está errado. Mas na hora de julgar, de estar ali no lugar da pessoa, se eu fosse promotor, como é que eu atuaria? E se eu fosse juiz, como é que eu atuaria? Se eu fosse prefeito, como é que eu atuaria? Então, antes da crítica, eu acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? E saber que todo cargo tem as suas dificuldades, né? Então, eu agradeço demais esse reconhecimento, esse evento que vai ter na quarta-feira. Agradeço desde já e digo que realmente fiz e tentei me doar ao máximo, morando aqui, estando aqui com minhas filhas, com minha família. Meu marido sempre vem no final de semana, porque trabalha fora, e lutando para uma sociedade melhor, mais digna, mas não depende só de um, é um conjunto, é uma união de esforços. As famílias, a base do nosso estado, né, que a família está em crise, nós precisamos rever essa dinâmica, justamente porque a droga está tomando conta, os conflitos familiares, né? E assim, é um problema social e de saúde, vamos dizer assim, essa questão das drogas, dos usuários. Hoje mesmo atendi uma mãe com um problema que está sendo espancada pela filha, e problemas corriqueiros e variados que surgem no dia a dia. Mas eu agradeço desde já a atenção. A senhora teve parte ativa no problema do matadouro? Como ficou essa situação? Na realidade, assim, o problema do matadouro é um problema antigo, é um problema que já tem ação civil pública em andamento, mas nós tínhamos um matadouro ruim, velho, e assim, ninguém sabe o que é melhor. Era melhor demolir, não era melhor demolir? É muito difícil você estar à frente de uma administração e tomar medidas, e essas medidas devem ser analisadas diante da oportunidade e conveniência daquela situação. Aquele problema é um problema antigo, vamos ver aí. Eu acho que o prefeito tem toda a intenção de solucionar, de enfrentar, pelo que foi relatado, já tem a verba, né? Nós tentamos, eu até compareci junto com representantes da prefeitura até um distrito que é o Pé da Serra para tentar o terreno, né, para a construção. Infelizmente, lamentavelmente, não foi possível. Eu acho que só a população perde quando essa mesma população não se une
para colaborar na tentativa da solução do problema. Não é porque A está resolvendo, não é porque a promotora está na frente, a promotora tal, ou o prefeito tal, ou o secretário tal. Não, isso aí vai muito além, porque nós somos passageiros. E o que fica para a sociedade como um todo. Se vai ser construído nessa administração, na outra ou não, isso é irrelevante. Quantas coisas boas também o prefeito passado não fez? E quantas coisas boas esse também não já fez e vai tentar fazer aí, eu tenho certeza, né? Pelo menos é o que ele diz. E eu prefiro acreditar antes de desconfiar, né? Verdade? Mas assim, o que pode ser feito, muita coisa também pode não ser feito. E aí se lamente depois de 4 anos, mas eu acho que o mais importante é o quê? É tentar, é colaborar. Fui junto para tentar colaborar sobre a questão desse terreno, não foi possível, mas aqui eu não sei se você sabe, Roberto, mas tem um problema, uma dificuldade muito grande com relação aos terrenos registrados, né? Terreno com escritura pública no município de Massapê. Quem tem, não tem interesse de vender, já construiu sua casa, já tem sua fazenda, o seu sítio, o que for, não tem interesse nenhum de vender. Tem muitos terrenos aqui, né? É. Já usados. Pois é. Aí, se não tiver escritura, se for aquela posse, ela não é possível, né? Porque vem verba do governo estadual, verba do governo federal, precisa firmar convênios e a verba não vem se não tiver. Mas quem melhor pode explicar isso não sou eu, né? É a própria administração, através do secretário, né, de Obras e Infraestrutura, que eu aproveito a oportunidade para agradecer, às vezes que tentei. A última vez aqui, um paizinho me procurou quando eu estava fazendo a caminhada na praça, uma coisa tão simples, a construção de uma rampa, falou, doutora, tente, e eu liguei, nem foi solucionado rapidamente, foi uma coisa tão simples, né, Roberto? Eu acho que muitas vezes com boa vontade, se resolve muito problema. Agora, assim, o que nós temos que ter consciência é que a sociedade depende, para a sua plenitude, de uma dinâmica, não só de uma pessoa, 2 pessoas, mas de um conjunto, de uma união de esforços, né? E que nós temos que realmente tentar enfrentar. Incrimina o Massapê de drogas, mas isso é todo o território nacional, né? A droga está tomando conta, está liderando. Tem um jogo de futebol, ao invés de assistir o jogo, segurar o confronto. Drogados, não resta a menor dúvida. É triste. Aqui não é entusiasmo futebolístico, é ali a droga que predomina. A Massapê está contaminado, ninguém pode esclarecer isso. Não resta a menor dúvida. Francisco Américo, o que ele acha das drogas? Inicialmente, eu quero fazer saudações ao senhor, Roberto, e a toda a população de Massapê, porque tem aí uns 20 e poucos anos que eu deixei o rádio. Quero dizer que eu já fui locutor da Rádio Uirapuru de Canindé na década de 90. E de lá para cá trilhei outros caminhos que não foram esses. Mas o que eu venho vendo e o que eu venho lendo e estudando em relação às drogas é um fato que começa pelo governo federal e ele vem se distribuindo pelos estados membros, municípios e por meio dos seus administradores municipais, das suas secretarias. Mas o que mais me preocupa dentro de todo esse contexto é que, em relação ao combate às drogas, as famílias estão se destruindo. De que maneira? Os filhos se rebelam contra os pais. Nós dois sabemos, quero dizer nós dois, eu e o senhor, que somos pai de família, que jamais um filho poderá ensinar um pai, porque ele recebe o ensinamento do pai. Como é que ele, por meio de uma internet, de um Facebook, de um Orkut, de um Instagram, de qualquer mídia que venha a ser, de uma pessoa que ele não conhece, possa vir colocar em dúvida o ensinamento de um pai?
Do mesmo jeito, eu queria chamar a atenção da sociedade, do povo de mais afastados, e de todas as maneiras, aonde as ondas dessa rádio possam alcançar, não diretamente, mas pelos vizinhos, por aquelas pessoas que ouviram dizer que a instituição do Ministério Público não é o promotor que passa. Eu peço até uma abertura para fugir um pouco do tema das drogas, mas tudo que se fala é que é o Ministério Público, não é o Ministério Público, é o promotor. Que as pessoas entendam que o Ministério Público é muito antigo. O Ministério Público existe há 4.000 anos. O Ministério Público foi instituído no Brasil com a proclamação da República, pelo então Ministro da Justiça, Campos Salles. E que ele define o Ministério Público de uma forma muito simples. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O que é que vem, para a gente fazer uma conclusão, o que é que vem a ser permanente, essencial e indisponível? Permanente é aquela coisa que transcende, vai além da imagem da doutora Camila aqui em Massapê. É o braço do Estado. Foi antes da doutora Camila, que foi antes da doutora Camila, vai ser o que vem depois, e o outro, ele é permanente. Essencial é porque ele é o advogado da sociedade, ele é o promotor da justiça, ele promove a sociedade ante aos males. Então, esta conclusão toda, o Ministério Público só intervém quando, infelizmente, as famílias falham. Mas não são os pais de famílias que falham. Infelizmente, essa mídia, essa coisa que é colocada do imediatismo, do eu vou ter agora, daquela felicidade falsa, que é proporcionada, como nós todos sabemos, das manhãs pastorais, as igrejas, as ideologias, as casas de recuperação. A essência da droga, todos sabem que é uma felicidade falsa, uma felicidade negra. Mas eu aqui não quero fazer qualquer ponto, apenas é a minha opinião pessoal, e agradeço ao senhor Robério, a todos por esta pequena abertura, mas não tão pequena, porque onde a voz chegar, ela chegou e marcou e ficou que alguém disse alguma coisa, não é verdade? E deixo as minhas saudades aqui a Massapê, cidade boa, uma cidade pequena, uma cidade pacata, porque eu sou, além da minha profissão, que eu sou contador, eu também sou um triatleta, corri muito, pedalei muito aqui nessas ruas, nessas pistas, e deixo a saudade, tomei muito banho ali no açude, Mirim, ao povo de Mirim, um povo hospitaleiro, porque eu corria de Massapê até Mirim, até depois de Mirim, nunca ninguém jogou um carro por cima de mim, todo mundo passava, todo mundo falava, tudo muito tranquilo. E infelizmente esta mazela que está aí ao lado, vamos dizer assim, ao estado paralelo, ligado às várias mazelas, mas essa é a pior de todas, há de ser vencida. Não pela promotora, e sim pelo Ministério Público. Eu quero agradecer aqui e estou satisfeito. Se o senhor quiser fazer alguma pergunta, estou pronto. Eu estou satisfeito porque a sua facilidade de expressão, isso me empolgou. Você não precisava nem dizer que tinha sido locutor. Só a sua maneira fácil de lidar com o microfone dá uma prova insofismável do quanto você foi no microfone das emissoras que já teve. Eu também tive na Rádio Assunção de Fortaleza, passei um mês e não gostei. Tive em Sobral, Tupinambá, Educadora, aqui em Massapê, em todas as que foram instaladas. E a sua facilidade de expressão, isso me gratifica bastante, porque é muito bom a gente trazer pessoas ao microfone da emissora que tem a facilidade de expressão, que o povo cita, ouça e saiba o que você está dizendo. Isso é muito gratificante.
De fato, eu fico muito agradecido pelas suas colocações, mas isso nada mais é do que ver o senhor e a doutora Camila aqui falando de uma forma tão simples, tão prática, sem rodeios, sem eufemismos, sem criações, sem metáforas, quer dizer, sem enganação. Então, isso aqui é como se fosse aquela mais pura água que se bebe, aquelas mais lindas flores que se brotam nos campos, no orvalho da manhã cedo. É bem romântico. Que você consegue então desabrochar com a fala, apesar de ser um tema tão doloroso, tão assim, como dizia pela boca de Augusto dos Anjos, né, que era aquele poeta que falava as coisas tristes. É um tema tão ensanguentado, né, porque não traz qualquer sinônimo, qualquer raio, qualquer vestígio de felicidade, né? Não existe. E posso dizer que o que me deixou tranquilo em falar foi em vê-lo falando aqui no microfone desta rádio, e me sinto tão feliz porque você falou da Rádio Tupinambá, uma rádio bastante antiga que meu pai escutava essa rádio Tupinambá, Aliança da Bahia, eram aquelas emissoras que permeavam nossos ouvidos. A Educadora do Nordeste. Rádio Educadora do Nordeste. Eu fiz programa lá há uns 10 anos, repórter educadora. Ainda era. E eu, Fernando Solon. Ainda era assim da época que eu estou me admirando do seu estúdio, que ele diminuiu bastante. A nossa época eram os rolos de fitas que gravavam, eram várias mesas. A diferença hoje é o computador, a ideia é a internet. Eu vou agora até parafrasear, Albério, uma encíclica que eu li do então Papa Bento XVI, que ele fala dos amores. E tudo que se vai fazer, se fizer com amor, que é aquele amor ágape, que é o amor de amigo, é aquele amor não é amor de paixão de um pelo outro, não vai além disso. Como eu digo para a doutora Camila, às vezes nas nossas conversas, a paixão nada mais é do que uma vontade desenfreada que nós temos de ter aquilo ali. Pode ser um objeto, pode ser por uma amizade a uma pessoa, não é verdade? E assim o Papa Bento XVI falava, que é por meio do amor ágape, que é o amor de amigo. E assim você fez e traz essa paixão pelo rádio até hoje. 60 anos de emissora. Então é uma grande paixão, não posso dizer que é um amor, é uma paixão duradoura. O rádio, isso me satisfaz. Eu sempre fiz e procurei sempre, dentro das minhas prerrogativas, fazendo rádio, procurar sempre levar aquelas pessoas que merecem e me calar diante das que não merecem. Roberto, e um fato muito importante, interessante a gente frisar aqui, sem sombra de dúvida, sem qualquer palavra para querer se utilizar do microfone, o radialista ele tem uma função tão essencial quanto a do promotor. Porque o promotor, ele é instituído por uma lei, ele está eivado de um negócio chamado vincularidade, ele é vinculado àquela instituição, ele tem os parâmetros, ele tem os limites. Ele se pronuncia a denúncia, né? Exato. E o radialista, vamos dizer assim, que é um promotor de fato, porque ele promove a ação social, ele promove os meios. Quando ele quer dar uma legitimidade, uma jurisdição sobre aquilo que ele está dizendo, ele chama um promotor, ele chama um magistrado, ele chama um defensor público, ele vai chamar uma autoridade municipal, ele vai chamar um deputado, ele vai chamar um governador, mas o radialista é o primeiro que dá o grito, é o primeiro que vai ao microfone, é o primeiro que abre o seu peito, como nós tivemos casos de colegas radialistas que infelizmente partiram por coisas que não deveriam ter dito e não mereciam ser ouvidas, mas enfim, isso não é o nosso tema. O tema é o radialista enquanto promotor da sociedade, enquanto promotor da legitimidade, enquanto promotor do jurisnaturalismo. A doutora veio aqui, fez as exposições, todas as colocações, mas vamos imaginar que ela quisesse dar uma oitiva maior, ou ela colocaria uma radiadora bem grande lá na porta da promotoria e gritava para todo mundo ouvir, mas assim não alcançaria as ondas que essa rádio aqui alcança, ou então ela viria aqui
Então, você vê que o Estado se pronuncia por meio das ondas, que chegam mais distantes. E só podem se pronunciar, para concluir, por meio da paixão dos que estão ali pelo microfone. E o rádio continua sendo, não há dúvida, a maior força. Não tem televisão, não bate. O rádio você vai para o banheiro, leva. Você vai para a cozinha, leva. Então ainda é o maior comunicador de massas. Sem sombra de dúvida, é o que eu acabei de falar em relação ao Ministério Público. O rádio ele é uma função essencial, permanente, a promoção da sociedade. Só que ele não promove com o braço da força do Estado, mas ele vai promover com as palavras. E o que é que se move, qual é a arma que se move montanhas, que se move massas? Você acabou de falar, é a comunicação em massa. É aquilo que é colocado de uma forma responsável, de uma forma transparente, porque se assim não fosse, os convites que fossem feitos, ninguém viria. Prova que aqui é uma rádio séria, que aqui é uma rádio transparente, que aqui é uma rádio aberta, é uma rádio democrática e de direito, que transcende a nossa Constituição, que é um Estado fundado no direito, é um Estado democrático e de direito. Não é um Estado de direito democrático, é um Estado democrático de direito. Isso é muito importante que se saiba disso. É que ele é democrático, ele não é direito democrático. Então eu fico muito feliz, agradeço a abertura do espaço e desejo tudo de bom para o senhor, tudo de bom para a sua família, tudo de bom para todos os ouvintes, para todas as pessoas e famílias aonde o município de Massapê faça fronteira. E se as ondas transcenderem essas fronteiras, a quem estiver nos escutando. Muito obrigado. Doutora, ninguém sabe divergir e nem, como é que se diz, haver diferença entre os pronunciamentos, porque o homem é preparado. Com certeza. Não resta a menor dúvida pela facilidade de expressão. A maneira simples e a explicação autêntica que ele fez, isso muito nos conforta, porque a emissora cresce no contexto da cidade e dos ouvintes. E a senhora, ninguém pode contestar. Autêntica e apaixonada, como ele mesmo diz, né? Autêntica e apaixonada. O microfone é muito bom. É verdade. Porque a gente pode expressar aquilo que sente. Eu quero finalizar, Robério, agradecendo de coração a todo o povo de Massapê, agradecendo pelo respeito e dizer que o período que eu passei aqui, respeitei ao povo de Massapê, cumprindo com minhas obrigações como promotora de justiça, cumprindo minhas obrigações como inquilina, né, que tinha um apartamento que tenho ainda alugado, cumprindo minhas obrigações como mãe, como cidadã, dando um exemplo, né? Então, assim como fui respeitada, respeitei pelo período dos últimos dias, né? Tá chegando aí ao final de semana. E dizer que eu só tenho que agradecer. Peço desculpas para aqueles que não entenderam, né, quando pedi uma condenação porque ocorreu um homicídio, quando denunciei porque realmente ocorreu um crime. Não me arrependo porque tinha obrigação de fazê-lo, né? A quem não me entendeu, infelizmente, mas fiz representando o Estado e cumprindo com minha obrigação. Alguns não entenderam, às vezes tinham algum interesse político, interesse econômico, o que for, mas eu fiz embasado na lei e na minha consciência, né? Eu quero agradecer demais todas as vezes que eu vim aqui, esse bate-papo tão gostoso, tão natural, tão sincero, né, que nós tivemos com os ouvintes. E foi muito bom, eu só tenho que te agradecer. Realmente eu não poderia ir embora de Massapê se vir aqui fazer essa despedida formal. Eu posso informar que há uma comoção. A cidade de Massapê está sentindo a sua ausência. Quando eu disse que a senhora tinha sido promovida e iria para outra cidade nos deixar, a gente, em rodas que eu já estive, lamentam profundamente, porque a senhora tinha uma atuação brilhante. Uma mulher austera, decisões firmes, que isso é muito importante para a justiça, e Massapê está sentindo a sua volta. Não resta a menor dúvida.
eu fico feliz, né, com todas as falhas, né, que somos seres humanos e temos as nossas falhas, mas eu tentei fazer o melhor, dar o melhor de mim, então só tenho que agradecer. Né, eu sou muito grato às suas presenças aqui em nosso microfone, porque foi me dar uma audiência comprovada e, além do mais, cria no seio da radiofonia maçapense uma estabilidade, além do mais, uma credibilidade, trazendo a promotora de justiça, uma mulher autêntica. O esposo agora veio, o conheci agora, facilidade de expressão que me deixou empolgado. Os meus agradecimentos ao querido Chagas Vasconcelos. Eu tinha uma admiração profunda como orador, porque meu irmão foi escolhido, ele e Almino Afonso, como os melhores oradores do meu país. Dr. José Austréia Medeiros Mendes e Almino Afonso. Morreu como deputado em Manaus, no choque, no banheiro, e, sendo assim, eu me reporto sempre sobre as palavras do Chagas Vasconcelos, quando eu dizia minha querida Santana do Acarão. E eu guardo sempre na memória essas palavras, porque sempre procurei ouvir. Meu irmão fez um discurso dos 50 anos do meu tio Pedro Mendes Carneiro, que foi vice-prefeito de Palhano, que empolgou. Todos se levantaram para aplaudir em pé. Era um orador renomado, escolhido ele ao Afonso. Ele foi orador oficial da campanha do Cristiano Machado, escolhido pelo Dutra. E, sendo assim, voltando ao que nós estávamos falando, levem aqui a nossa recordação, a nossa lembrança, e sejam muito felizes na cidade que a doutora vai, tenho certeza, como promotora, agir com muita integridade, como agiu em nossa cidade. Obrigada a todos. Felicidade, doutora.